Hã? É, eu deixei lá porque se alguém da 506 precisar da chave, já está ali. Porque essa sala nem chave tem, para vocês terem ideia. Então vamos lá, pessoal, dar continuidade aí ao nosso controle e garantia da qualidade, tá? Hoje a gente vai terminar consolidando aquilo que a gente trabalhou na aula passada e dar um novo passo em relação à qualidade dos medicamentos. De início, a gente começa focando na RDC 166, que é a antiga 899. Essa lei especificamente, né, está associada com a validação dos métodos de quantificação dos analitos de interesse, dos medicamentos. Por que a gente começa dando um foco maior na 166? Porque essa avaliação do teor do medicamento no comprimido, essa avaliação está envolvida na identificação da matéria-prima por cromatografia líquida de alta eficiência. Ela, vamos dizer assim, é uma das mais importantes para controlar a qualidade dos medicamentos. Porque se eu não tiver segurança da concentração de medicamento que eu coloquei no meu comprimido, na hora da produção dele, tudo cai por terra. Então, é a medida mais importante, né, que nós devemos ter quanto à segurança relacionada aos medicamentos. Outras questões também estão envolvidas nisso, e essas questões estão descritas na farmacopeia. Esse ano nós tivemos a publicação da 8ª edição da farmacopeia, comemorando 100 anos de idade. Então, a primeira farmacopeia de 1926 foi feita quase exclusivamente por uma pessoa só, o autor dela, e em 2026 saiu aí a 8ª edição. Coloquei para vocês também na aula um template do site onde essa farmacopeia está, que caso vocês tenham interesse nessa parte de indústria, vocês vão usar muito a farmacopeia. E a característica principal, né, que eu pretendo explorar com vocês na aula de hoje é a questão da confiança. Vocês lembram desse caso aqui, ó? A amiga que deixou o jovem para trás em Montanha, no Paraná? Que os bombeiros seguem, continuam na busca. É para dar esse choque mesmo. Vocês acham da confiança, pessoal? Não é importante confiar nas pessoas? Pô, ela postou uma foto por lá que vale. Não é necessário que a gente confie? Veja, o rapaz foi subir lá a montanha com ela, confiou, né? Que ia dar tudo certo e tal. De repente ela abandonou ele e vazou. O cara ficou perdido. Saiu da trilha, andou no mato, acho que uma semana, até encontrar uma fazenda. Foi o relato dela depois. É. Você não viu o relato? Não vi, cara. Depois você pesquisa. Parece um psicopata falando assim, Aí. pra trás, você ia fazer o quê? Olha só. Então vejam como que a confiança é importante. Nós também precisamos nos confiar nos medicamentos, né? Porque sem essa confiança... Então, como é que a gente demonstra a confiabilidade de um método analítico e, a partir de sua aplicação no controle da qualidade, avaliamos se o medicamento atende às especificações estabelecidas? Então, para confiar no medicamento, todo o processo de produção do medicamento e as técnicas de quantificação do medicamento... Peguei. Eu coloquei ela aqui, justamente para te entregar. De nada. Todo o processo, então, que envolve, pessoal, a confiança em medicamentos, começa na validação. Então, digamos que nenhum medicamento deveria ser produzido sem que o método de produção e as técnicas de quantificação estivessem validadas. Mas a questão é que essas técnicas mudam. Mudam colunas cromatográficas, mudam equipamentos, e a necessidade de validação é constante. Então, caso vocês entrem na indústria farmacêutica, vocês vão consertar um trem que está em movimento. É um trem andando, igual o trem que passa aqui em Barra Mansa. Imagina você consertar ele em movimento. É a mesma analogia para um processo de fabricação de medicamentos que
atua, que vai continuar acontecendo, mas precisa ser validado, né? E na aula de hoje a gente vai ver como que essa confiança pode ser obtida através da validação e de outros componentes da qualidade. E lá no final da aula, a gente vai propor uma técnica para verificar a qualidade de comprimidos de AS, baseado na monografia do ácido acetil salicílico da Farmacopeia Brasileira. Tá? Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Ó? Ao final desta aula, você deverá ser capaz de consolidar os conceitos de validação de métodos analíticos no contexto da RDC número 166 de 2017. Então, na aula passada, nós falamos de seletividade, especificidade, linearidade. Então, são conceitos aí da RDC 166 que a gente só vai tocar neles novamente hoje, brevemente. E aí é preciso fazer uma boa diferenciação entre essa validação analítica, que é conduzida pela RDC 166, e os demais elementos envolvidos na garantia e no controle da qualidade de medicamentos. Então, esses outros elementos nós vamos ver na farmacopeia. Reconhecer diferentes ensaios aplicáveis a comprimidos e suas respectivas finalidades. Então, nós não vamos nos aprofundar nesses ensaios, mas eu vou mostrar para vocês que eles existem. E eles estão descritos lá na farmacopeia, que depois de formado, se você for para essa área, a farmacopeia você vai precisar utilizar frequentemente, tanto para aprender, para se inserir no meio, e muitas vezes a avaliação, o teste que é proposto pela farmacopeia não é o que é realizado na indústria, então ele precisa ser validado. Tá? Vai relacionar as boas práticas de fabricação, requisitos farmacopeicos, especificações e estabilidade e a qualidade do medicamento. Então, ao final, a gente vai falar dessa questão da estabilidade e aplicar uma análise quantitativa adaptada para a determinação do teor de AS em comprimidos. Então, lá no final, a gente vai pegar comprimidos já prontos, né? A princípio, agora na aula na teoria, 20 comprimidos de AS, fazer o teste nele na questão teórica, né? Para que no laboratório, quando vocês forem executar essa técnica, vocês não fiquem perdidos. Eu quero vocês chegando no laboratório e realmente executando a técnica mesmo. E interpretar o resultado analítico que a gente vai obter nessa parte. Tá? Comparar as especificações para avaliar a conformidade quanto ao teor de AS. Boa noite, que bom que vocês vieram. Vocês ficaram meio perdidos? Sim. Do lado da 509, a sala que você já tem aula, uai. Tirei. Valeu. Então vamos lá. Ó. O que nós vimos na última aula? RDC 166, que fala da validação. A validação demonstra que um método analítico adequado é adequado à finalidade pretendida. Então esses métodos analíticos servem para quantificar. A quantificação, Marina, é uma das mais importantes análises que nós fazemos nos medicamentos. Porque se esses medicamentos forem liberados com concentrações a mais ou a menos, vão causar sérios problemas de saúde nos nossos pacientes, concorda? Avalia características do desempenho analítico. Então, esse método analítico precisa ter características adequadas para quantificar esses analíticos em diferentes condições. Nós, na aula passada, comentamos, né, a respeito da robustez, por exemplo. Então, nessa RDC 166, o foco é o método. Se nós podemos confiar nos resultados produzidos por esse método de quantificação. E o que é importante lembrar nesse contexto? Validar o método é diferente de avaliar toda a qualidade do medicamento. Não é porque esse método analítico para a quantificação do princípio ativo no comprimido, na cápsula, é o ideal, que esse medicamento tem qualidade. Nas aulas anteriores, nós chegamos a comentar essa questão aí. Só porque o medicamento tem 500 miligramas, de fato, e a quantidade declarada dele na caixa é de 500 miligramas por comprimido, isso é qualidade? Não. Ele pode ter um perfil de dissolução inadequado, ele pode ter sido comprimido com uma grande força e ele não tem friabilidade, ele pode ter componentes que são produtos de degradação do medicamento, pode ter contaminantes microbiológicos, pode ter passado por um armazenamento inadequado, transporte inadequado. Então, só ter aquela concentração não garante a qualidade. Nós comentamos até do Monjaro aquele dia, né?
que pegaram as marcas de monjaros, entre aspas, paraguaios e analisaram no Brasil, a concentração dele estava ok do princípio ativo, semaglutida, né? Tudo bem, mas só isso quer dizer que é qualidade? Eles só avaliaram concentração. Será que tinha contaminantes? Será que tinha produtos de degradação? Será que eles vêm do Paraguai para cá bem acondicionados? Ou vêm dentro de um cooler no busão? Vem na mochila do busão. Eu vi um policial apreendendo, né? Ele abriu o suco, cortou a caixa do suco, estava lá tudo dentro da caixa do suco de uva. Para ficar gelado. Véio. Porque a pessoa já vem tomando suco de uva, ninguém desconfia que tem as ampolas lá dentro. O que essa RDC 166 de 2017, então, avalia? Para métodos quantitativos, podem ser avaliados parâmetros como seletividade, linearidade, precisão, exatidão, intervalo e robustez, foi o que comentamos anteriormente. Não vamos nos aprofundar nisso. Caso você vá para essa área, aí sim você vai ter que se aprimorar na RDC 166. Mas o que nós já discutimos ao longo da disciplina já permite que você adentre nessa seara, por assim dizer. Cada parâmetro responde a uma pergunta sobre o desempenho do método, mas nenhum deles, isoladamente, garante a qualidade do medicamento. Porque vejam que essa RDC coordena a questão de como quantificar com segurança no medicamento. Mas tem vários outros aspectos que estão envolvidos na qualidade do medicamento. Então, o que essa RDC 166 não avalia? A validação analítica não substitui o controle da qualidade do medicamento. Ela não determina, por exemplo, o peso médio. E aí eu gostaria muito que tivesse o pessoal da manipulação aqui hoje. Como é que é o nome daquela melhor aluna da manipulação? A Débora não veio hoje? Poxa, eu preparei essa aula pensando nela. Porque a todo momento você pode substituí-la, né? Porque você fez estágio lá com ela, não foi? Não, fiz em Angra. Em Angra. Mas aí você já está conhecendo, por ter estagiado na manipulação, como é que é. A todo momento, durante a aula de hoje, a gente está falando da questão da indústria, mas eu comparo com a manipulação, para vocês perceberem as diferenças que existem entre a indústria de medicamentos e a farmácia magistral. Eu acho que é importante vocês saberem disso, tá? Peso médio, por exemplo, para quem já estagiou na farmácia de manipulação, em toda formulação eu tenho que executar o peso médio, concorda? Depois que as cápsulas estão prontas, você vai lá, aciona um mecanismo da balança, que já está conectada com o computador, com o software, você põe a primeira cápsula, registra o peso e tara. Põe a segunda cápsula, registra o peso, tara. E assim vai, até você fazer isso com 10 cápsulas. Depois, automaticamente, o software vai fazer a média do peso das cápsulas. E vai trabalhar estatisticamente para aprovar ou não essa manipulação que foi feita. Se não aprovar, o que acontece? Não posso dispensar. Tem que fazer tudo de novo. Tá? E na indústria, ô meu amigo, você estava sumido, cara. Seja bem-vindo. Na indústria isso também acontece. Só que, pessoal, vamos manter em mente uma questão muito importante. Geralmente, quando a gente está na manipulação, a gente faz 30, 60, no máximo 90 cápsulas. Tem vezes que faz até 120, né? Mas é mais raro. Imagina fazer 1 milhão de comprimidos. Você já fez 360? É? Que bom. Caramba. Quantos? 500 reais? Você fica comprando na botinha do óleo na microcápsula. Olha! Eu botaram para fazer, eu falei, vou pagar não, se Caramba, aí, tá vendo? Agora, 1 milhão de comprimidos num lote, pensa. Como é que eu vou fazer peso médio disso? Então, a abordagem da indústria, relacionada àquilo que a gente comentou na aula passada da amostragem, né, é diferente da manipulação. Então, vocês percebem que quando você está, por exemplo, fazendo as 360 cápsulas, você está ali, é o seu dia de trabalho, você tem o responsável técnico, você tem os seus colegas, etc. É você ali. E todo um ferramental, né, de software para obter parâmetros de qualidade, como, por exemplo, o peso médio. E naquele lote da indústria que está montando 1 milhão de comprimidos. Não dá para ter a mesma capacidade de controle, né? Aquilo está acontecendo lá.
Quantas pessoas estão envolvidas nesse lote de 1 milhão de comprimidos que está sendo feito? Um monte de gente. Então é por isso que as legislações para controle e garantia da qualidade na indústria são diferentes da manipulação. Então hoje eu vou colocar vários parâmetros aqui para você que estão envolvidos com a qualidade, que a gente não discutiu ainda, porque até agora a gente discutiu a RDC 166 apenas, e a gente vai ver essas questões na farmacopeia. E a todo momento eu vou tentar fazer a maior analogia possível com o setor de manipulação. Porque quem é que garante a qualidade no setor de manipulação? Vocês sabem qual é a RDC? Muito bem, a RDC 67, certo? Boas práticas de manipulação. Eu sabia que vocês iam lembrar, uai. Vou dar. Só se vocês forem no seminário de pesquisa. Só para quem vai no... Só para quem vai no seminário de pesquisa. No ano passado teve. Quer dizer, semestre passado teve. Alguém ficou sem ponto semestre? É. Não, o Cleide, aí não é festa, não. É em uma só. E outra, não é nem a matéria que a turma inteira escolhe, é a matéria que você escolhe. Não foi bom? Pois é, pode me elogiar lá na CPA falando isso aí. Então, galera, a gente vai comentar a questão da dureza. Imagina um comprimido que é feito com uma força de compressão tão forte que ele fica extremamente duro, igual uma pedra. A pessoa toma e ele sai íntegro nas fezes. Adiantou? Se pegar esse comprimido, 20 comprimidos, triturar, pesar uma quantidade de pó, diluir, fizer lá as diluições e quantificações, está declarado 500 miligramas, ele tem 500 miligramas, ele passa na validação, nessa validação analítica. Mas ele tem qualidade? Não. Faz sentido agora? Posso perguntar na prova? Você entendeu ou está fingindo que entendeu para tentar me enganar? Estou fingindo que entendi. Mas diferente da manipulação, você consegue ter exatidão assim, uma menos precisão, porque é humano. Na indústria, você tem robô, tem sensores, tem softwares. Então, assim, quando erra, você erra na escala. Exatamente, Porém, Felipe. na falha humana, é mais difícil você detectar o erro. É por isso que o controle de qualidade é diferente para a indústria e para a manipulação. Porque por mais que você tenha uma alta porcentagem de automação dentro da indústria, na hora que esse erro acontece, e essa automação está sendo controlada e fiscalizada por humanos também, em 3 turnos diferentes. Só também tem a questão da precisão. Vamos supor, a calibração, tá. A máquina também não é 100% perfeita. Exatamente. E quando você tem um erro humano, você ainda consegue, você já tem até uma visão de você já vou analisar mais porque foi feito por humano. Quando é feito por uma máquina que tem um erro, muitas vezes passa mais de tanto que tem aquele famoso caso dos anos 2000. Isso, a pílula de farinha, a gente comentou na aula passada. Muita gente engravidou, muitas mulheres engravidaram por causa desse erro da qualidade, né? Então, mas se você for parar para pensar, você tem vários lotes, várias barreiras de qualidade que não foram respeitadas. Passou direto, porque é máquina. E foi indo e tal. Aí... Lá na farmácia, foi uma moça devolveu um remédio que a cartela estava fechada, estava intacta, só que estava metade do comprimido só. Olha só, isso acontece. O comprimido partir dentro do próprio blister dele lá. Ó. Mas só tinha uma metade. Só tinha uma metade? A outra metade não tinha. Então esse comprimido, no processo ali de fluxo dele na esteira, teve certa friabilidade, ele partiu e ele foi colocado no blister como só uma metade. Então, o erro acontece na indústria também. E eu estou fazendo questão, né, de comentar essa diferença com vocês, porque nós vamos encontrar essas dúvidas na população. Muitos deles vão falar assim, eu não confio na manipulação, eu prefiro a indústria. O outro vai falar, eu não confio na indústria, eu prefiro a manipulação. Não é uma questão de simplesmente confiar e ter fé. O controle de qualidade para ambos é diferente. Porque
o jeito de fazer é diferente, as quantidades são diferentes. Na indústria, você vai ter 1 milhão de comprimidos sendo produzidos. Isso dá mais do que... Isso dá, sei lá, umas 6 toneladas de matéria-prima que está envolvida, dependendo do comprimido que está sendo produzido ali. Um misturador em V, cara, de 14 toneladas está lá trabalhando. Vai precisar de 3 turnos para fazer isso, envolvendo milhares, centenas de pessoas na fábrica. E até, não sei se você não tá, você tem uma máquina, se ela tiver um erro na configuração, uma programação, até você descobrir esses erros é muito mais complicado. Exato. Quando você tem uma programação, você tem que tentar descobrir aqueles códigos todos, qual foi o erro, não sei o que, como você vai saber. Então, na mudança de um turno para o outro, faltou luz, sei lá. E aí? E, obviamente, que hoje em dia já devem estar colocando a IA para ajudar nisso, né? Mas mesmo assim... Aí a delírio vai embora, né? Pode acontecer, ué. Às vezes a gente paga um erro muito maior, só que é uma coisa muito pequena. Igual a gente estava falando sobre o pH cômodo, né? Isso. E aí, às vezes, o 7 e o 4, que é os pHs, estão errados, e aí ele dá inclusive, manda para Calibração. Paga um dinheiro muito maior que ele só trocar o reagente. Isso mesmo. Que bom que você guardou esse exemplo. Pode cair na prova isso aí. O que vocês acham? Muito bom, gostei, viu, minha menor aluna? O que aconteceu lá? Aí, ó. Então, dureza, friabilidade, que é a capacidade, né, desse comprimido de, entre aspas, despedaçar, digamos assim. A desintegração do comprimido, a dissolução dele e a estabilidade dele, né, para meia vida de prateleira, a vida de prateleira que ele vai ter. Esses atributos possuem outros requisitos e referências aplicáveis. Então, onde é que eles entram? E onde entra a qualidade do medicamento? Ó? A qualidade envolve um sistema muito mais amplo. Então, eu tenho as boas práticas de fabricação, o controle da qualidade, que é essa parte que envolve a RDC 166, tá? A questão analítica de quantificações, as especificações do produto, os métodos farmacopeicos que eu vou mostrar para vocês hoje, desde dentro da farmacopeia mesmo, e os estudos de estabilidade que acontecem depois do comprimido pronto. As boas práticas estão na RDC 658 de 2022. Então, estabelece as diretrizes gerais das boas práticas de fabricação de medicamentos. A avaliação analítica é apenas uma parte desse sistema. Então, na 658 exige a validação analítica. E para a validação analítica, você vai seguir a 166. Nós começamos a trabalhar por ela. E agora a gente está ampliando mais a coisa na 658. E os ensaios do medicamento? A farmacopeia brasileira é que estabelece métodos e requisitos da qualidade. Então, lembra quando eu mostrei para vocês a monografia do paracetamol na aula passada? Então, lá tinha determinação de peso, dureza, friabilidade, desintegração, uniformidade de doses unitárias, dissolução e doseamento. Então, a monografia do paracetamol exige que todos esses testes sejam feitos com uma amostragem do lote que foi fabricado. Esses dados são registrados, arquivados, e aí eu posso liberar esse lote caso esses comprimidos passem nesses testes. Esses testes estão na 166 e na 658? Não, esses testes estão na farmacopeia brasileira. A farmacopeia tem tradicionalmente 2 volumes. Tá? No volume 2, que eu vou mostrar para vocês ali hoje, é que estão reunidos as monografias dos medicamentos. Então é muito grande a farmacopeia, não dá para baixar ela inteira, não. Eles fragmentaram, né, o PDF, ficou melhor de usar. Beleza? Então a qualidade do medicamento vai muito além da validação do método analítico da 166. Essa aqui, pessoal, é a monografia do paracetamol, como ela está lá na farmacopeia brasileira. Ó. Então tem a identificação dele. O paracetamol comprimidos. Lembra quando a gente fez a curva de calibração e viu a concentração de paracetamol no comprimido lá, a partir da curva de calibração, e deu 100,5% do teor declarado? Por que esse lote foi aprovado? Porque para o paracetamol, ó,
o comprimido de paracetamol contém no mínimo 95% e no máximo 105% da quantidade declarada. Então, se ele tiver 106, reprova. Se tiver 94, reprova, entendeu? Por que que é 95 a 105? Porque a farmacopeia exige. E aqui vem a descrição, né, desses testes que são feitos com paracetamol. Então, naquela questão específica da aula passada, ó, veja se nós não fizemos basicamente isso: pesar e pulverizar os comprimidos. Extrair a quantidade equivalente a 0,5 gramas de paracetamol com 20 ml de acetona. E assim sucessivamente. Nós pesamos 20 comprimidos de paracetamol, pesamos uma massa, diluímos, etc. E as outras características do comprimido que eu falei para vocês estão aqui, ó. Então, para esse lote de comprimido de paracetamol ser aprovado, ele tem que passar pelo teste de determinação de peso. Aí, como é que faz o teste de determinação de peso? É o item 5.1.1 do volume 1 da Farmacopeia Brasileira. Então, no volume 1 eu vou ter a determinação de todos esses testes, e no volume 2 da Farmacopeia eu tenho as monografias, que vão citar os testes que são feitos, a metodologia dos testes lá no volume 1. Ok? Então, teste de dureza é o item 5.1.3.1, lá do volume 1 da Farmacopeia. Aí você vai lá naquele volume lá e está descrito como é que faz o teste de dureza. Teste de fiabilidade, teste de desintegração, uniformidade de doses unitárias. Então veja que o lote de paracetamol comprimido só é aprovado depois que passem todos esses testes aqui. Aqui é o restante da monografia do paracetamol, tá? E aqui, ó, no doseamento, que foi a análise que nós fizemos na teoria na semana passada, foi um doseamento para verificar se nos comprimidos eu tinha de fato 500 miligramas de paracetamol. Não, o nosso comprimido da aula passada foi 200 miligramas de paracetamol. Então é por isso que pesa e pulveriza 20 comprimidos, que foi o que nós fizemos. Transfere a quantidade de pó equivalente a uma massa de paracetamol para o balão volumétrico de 200. Lá a gente usou 250 ml, né? Primeiro balão da diluição. Adiciona 50 ml de hidróxido de sódio, assim vai. Então, vejam que na indústria, trabalhando, né, com essa parte de validação analítica, você tem que executar esses testes para garantir a qualidade do paracetamol e, entre eles, o doseamento. Mas tem que fazer todos esses outros testes aqui também que estão descritos na farmacopeia. Foi? Viram como é que a questão é ampla? Então, vamos para o primeiro, ó, determinação de peso. Ele avalia a uniformidade de massa dos comprimidos. As unidades são pesadas individualmente, calcula-se o peso médio. Os pesos individuais são comparados ao peso médio. As variações devem atender aos critérios farmacopeicos. Então, lá na farmacopeia, para o comprimido de paracetamol, para o comprimido de AS, para o comprimido de metformina, tem a determinação de peso médio. Aí você vai no volume 1 da Farmacopeia Brasileira e verifica como é que determina o peso médio. Fechou? Então vai ter critérios, né, que esses comprimidos não podem ultrapassar. O que a gente está avaliando quando verifica o peso médio? Ó? Se os comprimidos apresentam massas adequadamente uniformes. Essa é a pergunta que você quer responder quando avalia o peso médio. E o que é importante ressaltar? Que o peso do comprimido é diferente da quantidade de princípio ativo. Então não é porque o comprimido tem aquele peso de 634 miligramas que tem 634 miligramas do princípio ativo nele. Pode ser um comprimido de 5 miligramas que tem 600 miligramas de peso, porque o resto dos componentes são os excipientes. Ok? Então leve isso em mente para fazer o cálculo que a gente vai fazer na segunda parte da aula de hoje. Posso? O que você quer saber? Você falou que você está na caixinha de 500 miligramas, não é? Não é porque o comprimido tem 600 miligramas que ele tem 600 miligramas de princípio ativo. Ah, não, isso eu sei. Entendeu? Entendi. Eu achei que você estava falando que poderia ter mais. Não, e tem menos. Porque... Ferro, né? Tem lá, tipo, 100 miligramas de ferro polimatose, equivalente a... Isso. Veja que
no momento em que você trabalha com esses medicamentos, os recipientes já aumentam a massa do comprimido. E muitas vezes, depois que houver a diluição, ainda altera também a concentração do medicamento lá no sangue, a biodisponibilidade, né? Mas acontece isso na manipulação, peso médio? Acontece também, não acontece? Então é algo que vocês veem uma semelhança entre a indústria e a manipulação. Na manipulação, você está fazendo 30 comprimidos, você vai fazer o peso médio com 10. Na indústria, você vai pegar uma amostragem de 1 milhão de comprimidos para fazer. Se o lote tiver 1 milhão de comprimidos, você vai pegar uma amostra desse lote, uma amostra representativa. Você não vai esperar o lote acabar e pegar os 20 de cima, não. Você tem que ir recolhendo essa quantidade ao longo da produção, dá mais uma misturada neles lá, e aí pega os 20 para fazer o peso médio. Pega os 20 para fazer a dosagem. Entenderam? Foi? Dureza e friabilidade. Ó. Dureza, avalia a resistência do comprimido à ruptura. Então vai ter um equipamento específico que vai pressionar o comprimido e ver qual a dureza dele em newtons. Tá? Mede a força necessária para quebrar o comprimido. Friabilidade. Isso avalia a resistência à abrasão e aos choques mecânicos. Tanto na esteira, com o exemplo que você citou, que só tinha meio comprimido, quanto na hora do transporte, pessoal, esse medicamento vai vibrar dentro do blister. Né? As caixas vão ser carregadas, vai colocar a caixa no chão, vai ter uma certa vibração nesse comprimido. Né? Então a friabilidade tem que ser avaliada. A resistência à abrasão e aos choques mecânicos. Então, nesse ensaio específico da friabilidade, imagina um volante de um carro, né? Aí ali eu tenho compartimentos. O comprimido é colocado ali. Então, quando esse volante gira, ele cai dali do centro do volante para a parte mais externa dele. É uma roda fechada, digamos assim. Imagina um medicamento dentro de um pneu. Só que esse pneu tem suas divisões, né? Conforme ele gira, o medicamento vai sempre caindo. Ele cai 2 vezes. E aí você vai vendo a capacidade que ele tem de perder esses pedacinhos. E aí isso você pesa o comprimido antes de entrar no teste e depois. Aí você sabe quanto que ele perdeu de massa. Mas obviamente que se você for lá na farmacopeia, no item 5 ponto alguma coisa do volume 1, está lá descrito todo o teste para vocês. Tá? Nós não vamos nos aprofundar nisso. Eles são diferentes, a dureza e a friabilidade. A dureza é uma resistência à ruptura e a friabilidade é uma resistência ao desgaste, beleza? Tem isso na manipulação? Não tem. A manipulação trabalha majoritariamente com cápsulas. Se você submete uma cápsula a um teste desse, você não consegue ter os mesmos resultados. Não tem a mesma resposta, concorda? A cápsula muito provavelmente vai passar por esse teste de friabilidade aí sem perder massa nenhuma, porque ela ainda é gelatinosa, né? O resultado desses laudos, eles ficam em ordem pública ou só para a fiscalização para olhar? Eu acho que... Não, eles têm que ficar para a fiscalização olhar, mas eu acho que eles não são disponibilizados publicamente. Eles são disponibilizados para o comprador, mas publicamente não. Mas tem que ficar arquivados para a vigilância ter acesso, sim. Lote a lote, entendeu? Sim, você falar em questão de vários sistemas, né? Provavelmente, é o que a Débora falou na aula passada. Professor, por que com todo esse controle ainda tem recolhimento de lote? Não era para ter, né? Não, recolhimento de lote você vai ter alguns erros. O que eu estou falando é proposital. Você tem umas paradas, isso aqui, se desligar essa parte, eu tenho um número maior. Então, faço teste, beleza, ok, mas os lotes em si que vão no mercado não passam por essa inspeção. Isso aí vai acontecer. Não dá para negligenciar a má-fé que existe no ser humano, né, João? Eu acho que vai acontecer. Por isso que acontecem esses erros, esses escândalos, né? Não dá para falar assim, tal indústria é confiável, tal indústria não é. Tem muitos prescritores que falam, o genérico bom é dessa marca, o genérico... Também tem muita... que a
é fabricado pela própria empresa, só é embalado. Isso, É tem isso fabricado também. por outra empresa, e aí é embalada e fabricada pela CIMED. Gabriel, tem comprimido que vem de fora para ser embalado aqui. É feito lá na Índia. Entendeu? Ele vem de barco para embalar para. Olha só que doideira. Então, esse que veio da Índia, na fábrica da Índia, eu vou ter. A Anvisa vai lá ver. Tem que ir, entendeu? Vai saber o que eles estão fazendo lá, num outro continente. Não é complicado? Por isso que é difícil se aprovar um medicamento para ser distribuído aqui no Brasil, comercializado aqui, né? A gente comentou na aula passada também dos medicamentos lá do Paraguai. Lá no Paraguai é comercializado e aqui não. Mas numa coisa a gente pode acreditar, na Anvisa, ela é muito séria em relação a isso. Mas eu acho que o medicamento do Paraguai ele é falso. Exato. Ele atende a legislação Do Paraguai. do país dele. Né? Só que no nosso país são outras legislações, então você tem que se adequar. Exato. É a mesma situação. Você viaja daqui, aí você bota o seu medicamento na sua mala. Dependendo do país da Europa que você chegar, você vai na fiscalização de Europa. Sim, porque, por exemplo, na Europa não comercializa de pirona. Isso aí. Pensa, Então, entendeu? né? Quando você foi para a Europa, aconteceu isso? Mas em questão de trabalho, você vê que tem muitas pesquisas que são mascaradas para poder Exato. passar pela fiscalização. Então, beleza, a Anvisa, ok, que ela é confiável. Você não falou, os mecanismos que conseguem burlar essa. Ainda mais. Eu acho que isso acontece em todo lugar. Muito mais nos Estados Unidos. Lá você tem os filmes que são produzidos mostrando os casos reais, né? Aqui também vai acontecer. Não, duvido que não, cara. Fentanil, cara. Aí esse fentanil vem de onde? Levam da China pra lá, mano. Sacou? Ele chega de lá de outro país e consegue furar a fronteira, chegar lá e... Do México, é. Não, mas ele começou sendo fabricado pelo próprio Estados Unidos. Pelos próprios Estados Unidos. Lá tem o questão da dor. Lá você tem pirona. Quando a pessoa vai para o hospital, eles te injetam opioide. Aí muitas pessoas começaram a ficar viciadas, elas eram internadas no hospital, aí para se controlar não tinha nada, era só opioide, aí ela saía de uma viciada. Aí eu tinha que voltar para o hospital e reinternar, porque estava viciado e as pessoas nem sabiam. Eu voltava para poder tomar os medicamentos para o fentanil de novo, mesmo sem saber. E depois, quando você descobre que você é viciado, você tem que começar, você não consegue comprar, porque você tem que ter receita, os médicos não vão te fazer, aí você começa no mercado paralelo. Só que originalmente quem causou isso foi a própria indústria do... Aí alimenta o mercado paralelo, o mercado negro e tal, e dá todo o problema, né? Sanitário. Complicado, velho. Complicado. Então, na manipulação, voltando aqui, não tem como acontecer esses testes, porque a manipulação trabalha majoritariamente com cápsula. E aí a RDC 67 vai ter o controle de qualidade dela específico. Beleza? Por que a manipulação não faz? Dureza e friabilidade. São ensaios relacionados à resistência mecânica dos comprimidos. Comprimidos são obtidos pela compressão de pós ou granulados. Na farmácia magistral, a forma sólida mais comum é a cápsula, que possui invólucro mais um conteúdo. A cápsula não apresenta a estrutura compactada de um comprimido. Por isso, dureza e friabilidade não são ensaios aplicáveis às cápsulas manipuladas na mesma forma que aos comprimidos. Cada forma farmacêutica exige controles de qualidade compatíveis com suas características. Aí vem aquela história que eu estava comentando com vocês, o comentário, eu confio mais na indústria, eu confio menos na manipulação. Não é questão de confiar mais ou menos. O controle de qualidade é diferente, que a quantidade que é produzida é diferente, o método de produção é diferente, tá? Mas ambos são confiáveis. Beleza? Depois vocês me contam em qual vocês confiam mais. Desintegração. Da horta, né? Eu também, eu masco alho cru quando estou com dor de garganta, faço esses negócios aí. Desintegração. Avalie se o comprimido consegue se desintegrar nas condições estabelecidas pelo método. O comprimido é colocado num meio líquido. O ensaio ocorre sob condições controladas de tempo e temperatura. E verifica-se se
a unidade se desintegra dentro do tempo especificado. Então, aquela composição de recipientes é feita de forma que ele tenha um desempenho nesse teste de desintegração que, entre aspas, simula a desintegração dele no nosso organismo. Então, se ele é aprovado nesse teste, ele vai também ser suficientemente aprovável, né, para utilização em vivo. Ok? Desintegrar não significa dissolver. Desintegração acontece quando o comprimido se fragmenta. Então não é ele dissolver completamente e sumir. Ficar só um líquido límpido novamente. Ele só vai quebrar ali, tá? A dissolução é quando o fármaco passa para a solução, tá? Então tem essa diferença entre desintegração e dissolução. E a monografia do paracetamol comprimidos exige o cumprimento do teste de desintegração, que é o item 5.1.4.1, lá do volume 1 da farmacopeia. Beleza? A manipulação faz esse ensaio? Não. Na farmácia magistral, o controle de qualidade segue os requisitos específicos para a preparação de manipulados. Ó. O controle rotineiro das cápsulas magistrais não reproduz toda a bateria de ensaios aplicada aos medicamentos industrializados. Por isso que eu queria que a Débora estivesse aqui, que ela ia poder se informar a respeito disso, porque ela trabalha na manipulação já, né? A RDC 67 de 2007 é que estabelece os controles mínimos aplicáveis às preparações magistrais e oficinais. A preparação magistral, pessoal, é aquela que vai ser adaptada para o paciente. E a oficinal é aquela que está descrita na farmacopeia brasileira. Beleza? Para cápsulas, destacam-se controles como peso médio e outros requisitos previstos para preparação, como a gente já comentou anteriormente. E o que é importante destacar nessa questão? Não realizar rotineiramente o ensaio de desintegração não significa ausência de controle da qualidade. Os controles exigidos dependem do processo, da escala e da forma farmacêutica. Controlar 30, 60, 120, 360 cápsulas num manipulador num dia, cápsulas que estão dentro da sua validade, cápsulas que estão acondicionadas da forma correta, cápsulas que estão sendo manipuladas por um operador preparado dentro da manipulação, é diferente de controlar 1 milhão de comprimidos produzidos em 3 turnos diferentes com centenas de funcionários envolvidos. Tá? Não tem como ter a mesma lei para os dois. Então, vou dar o exemplo do omeprazol. Então, na indústria, você tem o omeprazol comprimido, certo? É mais comum. Tem o omeprazol da indústria, da CIMED lá, que vem na cápsulazinha também, né? Mas se a gente for fazer o omeprazol na manipulação, vai ser comprimido ou cápsula? Cápsula. Então, a gente sabe que o omeprazol é sensível ao meio ácido. Se você submeter o omeprazol ao meio ácido estomacal, ele perde sua capacidade, porque ele é degradado nesse meio ácido. Então, o omeprazol precisa ser administrado antes ou depois do café da manhã? Antes do café da manhã, com a barriga, entre aspas, vazia, né? Para ele não sofrer a ação do meio ácido. Na manipulação, ele pode ser acondicionado numa cápsula que a gente chama de gastroresistente. Então, o material da cápsula já é comprovadamente resistente ao pH ácido estomacal. E não, essa cápsula, portanto, não vai se desintegrar no estômago. Ela vai se desintegrar lá no intestino. Beleza? Então, a própria cápsula é desenvolvida para resistir ao meio ácido e liberar seu conteúdo posteriormente. A farmácia segue os controles de qualidade estabelecidos para a preparação magistral, novamente, só lembrando, né, RDC 67. Então, essa preparação não fica necessariamente aguardando o ensaio de desintegração em cada unidade, lote manipulado antes da dispensação. Então, quando você fez aquelas 120 cápsulas de omeprazol com uma cápsula gastroresistente, elas não ficam esperando um teste de desintegração para você dispensar o omeprazol para sua cliente, não. Na indústria, aquele 1 milhão de comprimidos fica esperando o teste para que eu possa fazer a embalagem e aí encaminhar para os clientes, para as distribuidoras. Por quê?
que na manipulação são 30, são 60, 120. Na indústria são milhões de comprimidos. Tem indústria, pessoal, que produzem, sei lá, 6 milhões de comprimidos por dia. Isso dá bilhões de comprimidos no mês. Todos com sua amostragem, aguardando os testes para qualificação e liberação dos produtos, tá? Por isso que precisa de muito farmacêutico no mundo. E agora a indústria farmacêutica migrou para Manaus. Quem aí está animado para ir para Manaus trabalhar? Quer? Saiu um monte de meme lá do Dia dos Pais em Manaus, vocês viram? O pessoal indo falar com o Boto, cara. A estátua do Boto. Cara, como é que eu ri, cara? Então, a ausência desse ensaio, pessoal, de desintegração na rotina da manipulação não significa uma ausência de qualidade. A manipulação possui esse sistema próprio dela para fazer esse controle. Dissolução, ó. Aí sim, avalia a liberação do fármaco da forma farmacêutica para o meio de dissolução. Então, o medicamento é colocado no meio e em condições padronizadas. Determina-se a quantidade de fármaco dissolvida em determinado tempo, tá? O resultado é comparado à especificação da farmacopeia para aquele princípio ativo, para aquele comprimido. Então, olha como é que é lá no caso do paracetamol comprimidos. Ó. Eu preciso de 900 ml de tampão fosfato pH 5,8. Aí eu vou ter as pás do dissolutor, e esse equipamento tem lá no laboratório, girando a uma frequência de 50 RPM por 30 minutos. Então eu coloco o comprimido lá e ele fica submetido a isso. Por que ele fica nesse pH 5,8? Vai simular lá uma condição para dissolução adequada semelhante à do corpo, né? E qual que é o critério? Ele tem que ter no mínimo 80% do paracetamol deve estar dissolvido em 30 minutos. Então vai quantificar o paracetamol antes e depois desse processo de dissolução. Então eu tenho que encontrar nesse líquido paracetamol que seja correspondente a 80% do que foi inserido lá na cuba de dissolução. Beleza? Na manipulação tem isso? Acho que não, né? Porque a cápsula manipulada não faz dissolução rotineiramente. Novamente, ó, ela segue um rito específico de controle de qualidade. E esse teste de dissolução não integra os ensaios mínimos de rotina de cada preparação em cápsulas. Então, a cápsula manipulada não precisa aguardar um teste de dissolução para ser dispensada, salvo quando houver requisito específico aplicável, tá? Importante destacar, não realizar essa dissolução em cada preparação é diferente da ausência de controle de qualidade. Por quê? Naturalmente, essa farmácia de manipulação precisa recolher cápsulas de lotes e direcionar essas cápsulas para ensaios de qualidade, só que são diferentes da indústria. A indústria tem que fazer isso por lote de milhões de comprimidos. A manipulação não. Ela não vai fazer isso para cada formulação. Ela vai fazer isso periodicamente, conforme a RDC 67 exige. Ok? E uniformidade de doses unitárias. Ó. Avalia a uniformidade da quantidade de fármaco entre as unidades do medicamento. Então, quantificar quanto de paracetamol tinha em cada comprimido é uniformidade de dose unitária. Eu tenho que saber qual que é a concentração de princípio ativo dentro de cada comprimido. Então, avalia-se a variabilidade entre as unidades individuais. Verifica-se se cada unidade apresenta a quantidade adequada de princípio ativo. Deve atender também aos critérios farmacopéicos. E aí tem que ser esperto nessa hora para não confundir a determinação de peso, que é a massa de cada unidade, com a uniformidade de dose. Uniformidade de dose é a quantidade de fármaco na unidade. Quando a gente fez aquele cálculo que avaliou o paracetamol, depois dividiu pelos 20 comprimidos, era uma uniformidade de dose. Tá? Então, comprimidos com pesos semelhantes não necessariamente possuem doses igualmente uniformes. Se o trem não foi misturado corretamente, vocês não concordam que pode ir muito princípio ativo para um comprimido e menos para o outro? Essa que é a questão.
Na farmácia de manipulação também tem a mistura, não tem? O misturador, como é que era o misturador que vocês usaram? Colocava dentro de um copinho e grudava o copinho lá e ele ficava girando. Na sua era um saco plástico com os pós dentro e balançando. Também existe, né? Não era fazendo. Mas todo mundo passa por isso no começo, né? Ah, é assim, a Débora até falou sobre isso. Quando eu conversei com ela, mas lá não tem misturador. Eu falei, a mistura daqui, ó. Botava separadinho com a peneira lá dentro, né? E chacoalhava para tirar os gruminhos, ficar lisinho a separação. Tamização. Então, a monografia do paracetamol comprimidos determina o cumprimento do teste de uniformidade de doses unitárias no item 5.1.6 lá do volume 1 da farmacopeia. Na manipulação tem uniformidade de conteúdo. A RDC 67 também estabelece o monitoramento de formas farmacêuticas sólidas manipuladas. Então, para fórmulas com menor ou igual a 25 miligramas, né, de fármaco por unidade, é preciso realizar a análise do teor, avaliar a uniformidade de conteúdo. Vai priorizar formulações contendo quantidades menores ou iguais a 5 miligramas de fármaco. As análises podem ser realizadas em laboratório próprio ou terceirizado. Então, geralmente, a farmácia de manipulação tem um laboratório de controle de qualidade terceirizado que recolhe essas amostras, né? Essas amostras são direcionadas para ele e aí ele faz a uniformidade de conteúdos, tá? Então, recolhem-se periodicamente essas cápsulas e manda para o laboratório para fazer. Importante destacar, na manipulação, você não vai fazer esse ensaio em cada preparação manipulada sua. É inviável. Você vai fazer isso periodicamente, conforme a legislação. E a uniformidade de conteúdo integra o monitoramento do processo magistral. Então, faz parte também do processo magistral, não para cada dispensação sua, mas periodicamente você vai precisar fazer. Na indústria é por lote, ok? Então, eu fiz questão de trazer para vocês, né, essa diferença entre a indústria e a farmácia magistral, porque em ambas existem processos que precisam ser validados e processos de garantia da qualidade, né? São diferentes por conta da quantidade de medicamentos e tal. Na farmácia de manipulação, muitas vezes, né, a escala é bem menor, muito, muito menor do que na indústria. Então, as exigências são diferentes. Então, no medicamento industrializado, a farmacopeia vai determinar aqui que você faça determinação de peso, dureza e friabilidade, desintegração, uniformidade de doses, dissolução e doseamento. Na preparação magistral, a gente tem a RDC 67. Então, para preparações sólidas, minimamente, o que você tem que ter? Descrição e aspecto, caracteres organolépticos, peso médio, monitoramento periódico de teor e uniformidade quando aplicável. Porque são diferentes por causa da escala, os processos são diferentes, as características das preparações são diferentes, um usa comprimido, o outro usa cápsula, majoritariamente falando, né? De forma geral, a indústria vai usar os comprimidos porque são mais fáceis de colocar em linha de produção e a manipulação vai usar melhor mais as cápsulas. Né? Não que a manipulação não faça comprimidos, pode fazer, mas a maioria das fórmulas é liberada em cápsulas. Comprimido só o sublingual, né? Aí talvez precise de uma... Tem que ver como é que está na RDC 67, de um controle de qualidade diferente e tal. Mas a maioria das fórmulas é cápsulas, né? E a estabilidade do medicamento? A qualidade também precisa ser mantida ao longo do tempo. Então, depois que esse medicamento ficar pronto, ele vai ter um tempo de validade até chegar sob posse, né, do paciente. Então, essa qualidade, avaliada ao longo do tempo, avalia alterações físicas, químicas e microbiológicas no comprimido. Considera condições de temperatura, umidade e luz, quando aplicáveis, e subsidia a definição do prazo de validade e das condições de armazenamento do comprimido. Aí quem trata disso mais especificamente é a RDC 318 de 2019. Ela é que estabelece os critérios para estudos de estabilidade de medicamentos e insumos farmacêuticos ativos.
Não vejo tanto de legislação que existe dentro da indústria para você se adequar. Por isso que a indústria está precisando de vocês. É um ramo altamente complexo. Muitos colaboradores estão envolvidos em tudo isso. E aí é necessário que vocês se preparem para chegar nessas linhas de frente aí. Eu quero muito que vocês trabalhem na indústria, cara. Meu sonho. Então a pergunta agora é, o medicamento mantém sua qualidade até o final do prazo de validade? Então isso tudo é pesquisado, tá? A vida de prateleira desse medicamento. A manipulação tem isso? Hã? Isso. Aí, esse medicamento, Felipe, inclusive, ele vai ser armazenado incorretamente também, para verificar o que acontece com ele nessas condições. Isso tudo é previsto lá naquela legislação que eu falei para vocês. A manipulação tem estudo de estabilidade? Não tem. Curto, por período, sob demanda, então é diferente, ele não vai ficar armazenado. É possível que na manipulação alguns produtos sejam feitos para ficarem em estoque, mas não são todos. A maioria deles é produzido sob demanda para pronta entrega e utilização do paciente. Concorda? Então, preparações manipuladas também precisam manter qualidade durante seu prazo de uso. O prazo de validade deve considerar as características dos componentes e informações de estabilidade. Então, geralmente, todos os produtos manipulados têm um prazo de validade de 6 meses, tá? A RDC 67 estabelece requisitos próprios para eles. O que é importante destacar? A farmácia magistral não reproduz para cada fórmula individualizada o mesmo programa de estudo de estabilidade realizado para um medicamento industrializado, porque é diferente o processo de produção e a finalidade. E agora, pessoal, nós vamos da qualidade para a prática. A gente vai executar um teste desse na prática no laboratório, mas eu quero prepará-los para isso. Que eu percebo que quando vocês chegam lá, vocês ficam completamente perdidos no laboratório. E eu quero ver vocês colocando a mão na massa. Vocês vão, está planejado. Lá no cronograma você pode ver. A gente vai fazer uma quantificação dessas. Ó. Até aqui, a gente viu que a qualidade envolve um método analítico validado, boas práticas de fabricação, ensaios do produto, estabilidade, especificações da qualidade. Então a gente trabalhou como um todo aí. O que o controle e a garantia da qualidade costumam trabalhar numa indústria farmacêutica. Agora a gente vai para uma rotina. Um lote foi produzido. Imagina que você está lá trabalhando, Marina. Produziu-se um lote de medicamento. Como o controle da qualidade avalia o medicamento antes da liberação? Então eu mostrei para vocês todos os testes da farmacopeia. Esses comprimidos que foram amostrados do lote vão ser testados com todos aqueles testes e quanto à quantificação também do princípio ativo, pelo setor de controle da qualidade, controle físico-químico da qualidade. Ele vai usar os métodos de quantificação que foram validados pela RDC 166. É uma conferência. Sem a aprovação nessa conferência, Marina, esse lote não é liberado para embalagem e comercialização. Perde tudo. Não é complicado? Aqui mesmo que você tinha a Visa no outro também, por causa da Visa lá da 6, da fabricação. Lá eles cancelaram os lotes por causa que a empresa não conseguia comprovar a eficácia da esterilização do processo. Olha aí. A Visa daqui também acatou o procedimento deles lá e suspendeu o lote desses produtos. Qual medicamento que foi? Yabac. O Colírio e Yabac. Que tem que ser estéril porque qualquer formulação, forma colírio, precisa ter esterilidade. Aí veja que interessante. Ó. Quem que vai querer colocar um coquetelzinho de bactéria no olho? Logo no olho. Então, ó, a gente começou pela 166, avaliando a confiabilidade do método que é utilizado para quantificar. Depois a gente ampliou o nosso olhar. Nós fomos para boas práticas, a RDC 658, os ensaios da farmacopeia, que a gente trabalhou com vocês hoje, especificações que ocorrem por comprimido, por princípio ativo, e a estabilidade do comprimido. Então deu para vocês perceberem que a qualidade do medicamento vai muito além da validação analítica.
A validação analítica eu considero uma das mais importantes, mas ela vai muito além da questão analítica. Se agora nós formos para o laboratório, ó, imagina que a produção terminou em um novo lote e um novo lote acabou de chegar do controle da qualidade. Ó. Como avaliar esse lote antes da liberação? Então, ao longo da produção, sei lá, os 3, 4 turnos em que houve a produção, foram recolhidas amostras. Essas amostras foram lá distribuídas na bancada do laboratório. Você vai ter que fazer uma nova amostragem, porque não tem como você testar 1 milhão de comprimidos. Você vai recolher amostras que foram retiradas cronologicamente ali durante o processo. E antes disso, antes da gente entrar nessa prática, eu só queria mostrar onde que eu peguei a farmacopeia brasileira. Então, lá na aula que eu colocar para vocês, vocês vão ver esse site aqui, mas basta também jogar no Google, farmacopeia brasileira. Aí vocês vão entrar nesse site aqui do Gov. Ó. E aí a gente tem a nossa 8ª edição, que é a mais nova de todas. Então aqui vocês conseguem ver que eu tenho Farmacopeia Brasileira 8ª edição, volume 1. E o volume 2, olha como é que ele está dividido. Ó. Então no volume 2 eu tenho dispositivos médicos agora, gases medicinais, hemocomponentes e hemoderivados, insumos farmacêuticos e especialidades, é onde eu peguei a do paracetamol e a do ácido acetilsalicílico, comprimidos. Volume 2, plantas medicinais, produtos biológicos e radiofármacos. Então aqui, pessoal, estão todas as monografias separadas por área de concentração. Os testes de controle de qualidade, da dureza, friabilidade, vocês vão ver onde? No volume 1. Então, aqueles itens que tem lá, item ponto 5, ponto 3, ponto 2, ponto 1. Está aqui no volume 1. É assim que você navega pela farmacopeia, tá? Olha que linda a capa da nossa farmacopeia. Não ficou bonito? 100 anos de comemoração. Olha o sumário dela, ó. Então aqui, pessoal, é o sumário do volume 1. Aqui, ó, teste de dureza, teste de friabilidade, teste de desintegração, testes de desintegração para comprimidos e cápsulas, teste de desintegração de supositórios, óvulos e comprimidos vaginais, teste de dissolução, uniformidade de doses unitárias. Então, aquilo que a gente viu ali, presente na monografia, está descrito no volume 1. Se você usar essa mesma metodologia da farmacopeia, você garante a qualidade do seu produto. Se você usar qualquer coisa diferente, você precisa validar seu método segundo a RDC. E ver se vai ser aprovado, se o teste vai ser robusto, etc, etc, etc. A 166 vê a parte analítica e as boas práticas veem os outros testes. Então, como a gente estava fazendo aí na questão imaginária, né, veio um novo lote e um novo problema para você. Ó. A indústria produziu 1 milhão de comprimidos de ácido acetilsalicílico. O controle da qualidade recebe, então, uma amostra representativa do lote. A partir dela serão retiradas unidades para os diferentes ensaios da qualidade. Então vai ter aquele teste de dureza, friabilidade, que é a farmacopeia. Exatamente. Esse é o novo desafio que você tem todos os dias que você está na indústria. Todo dia chega um lote diferente para você avaliar. E no nosso caso, o que a gente consegue fazer no laboratório aqui é determinar o teor de AS presente nesses comprimidos. Então envolve, né, a quantificação da dose unitária por comprimido. Verificar se realmente está de acordo com a declaração do fabricante. 95 a 105. Mas a gente vai ver onde que está isso, se é 94, se é 95. Então a pergunta agora é, os comprimidos apresentam a quantidade esperada de ácido acetilsalicílico? Aí eu peguei a monografia do ácido acetilsalicílico. Então lá no volume 2, daqueles insumos farmacêuticos, vai estar lá. Então o ácido acetilsalicílico comprimidos, ele contém no mínimo 95% e no máximo 105% da quantidade declarada de ácido acetilsalicílico. Então quando a gente fizer essa prática no laboratório, a gente vai quantificar
por comprimido, quanto que ele tem. Se for um comprimido de 200 miligramas, se for um comprimido de 100 miligramas, a gente vai lá quantificar. Fazer igual a gente fez com o paracetamol na aula passada. E vai verificar se ele tem entre 95% e 105% da quantidade declarada. Como se a gente estivesse controlando a qualidade, né, desse AS que foi produzido. É o que você faria se estivesse lá na indústria. Olha os outros testes que a farmacopeia pede para fazer. Determinação de peso, teste de dureza, teste de fiabilidade, teste de desintegração e uniformidade de doses unitárias, que é o que a gente vai fazer no laboratório. Tá? E aí, Marina, vem comigo, ó. Vai ter formulinha na aula de hoje. Então eu faço isso aqui para vocês não ficarem perdidos lá no laboratório. Então é uma preparação. Vocês já viram essa fórmula aí, ó? Número de mols é igual a massa sobre a massa molar? Número de mols é igual a massa sobre a massa molar. É um trem que você não pode esquecer nunca na sua vida. Aprende. Aprende. Você está lembrando da escola. Tem certeza. Ué. Número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Concentração molar, ó. Concentração é igual ao número de mols sobre volume. E aí, Marina, o que acontece aqui? Se eu manipular essas equações, essas formulinhas aqui, ó, eu consigo isolar um desses termos. Então, por exemplo, se eu quiser saber o volume, ele passa para lá multiplicando e a concentração passa para cá dividindo. Então, o volume vai ser número de mol sobre a concentração, entendeu? Se eu quiser a massa, por exemplo, a massa fica sendo massa molar vezes o número de mols. Então, essas transformações que eu fiz aqui, ó, se eu quiser saber o número de mols, ele é concentração vezes volume. Então, se eu quiser só saber o número de mols usando essa fórmula, eu passo o volume para lá multiplicando. Então, vira número de mols é igual a concentração vezes o volume. Entendeu? Se eu quiser saber a massa, é número de mols vezes a massa molar. Então, durante o restante da aula, eu vou usar isso aqui. Mas eu fiz questão de trazer para vocês de onde que isso vem. Porque é um negócio que vocês talvez tenham visto há muito tempo atrás, né? Apesar de terem trabalhado também na química analítica. O cálculo de diluição, ó, C1V1 igual a C2V2, também não tem como vocês não saberem usar. Tem que saber usar prontamente, caso solicitado. Porque vocês são os melhores farmacêuticos do Vale do Paraíba e adjacências. Tá? Conversões de unidade, ó. 1 grama é igual a 1000 miligramas. Então, 1000 miligramas é igual a 1 grama. 1 litro é igual a 1000 ml. Ok? Então, não precisamos decorar várias fórmulas, precisamos identificar a incógnita e reorganizar a equação. Só que, de tanto usar, isso aqui eu já decorei. E de tanto converter unidade, eu já também sei converter unidade prontamente, sem nem pensar direito. Tá? Então, vamos lá, ó. Esse aí é o ácido acetilsalicílico, certo? Isso aqui, pessoal, é um grupamento ácido carboxílico que vocês viram lá da química orgânica. Então, esse hidrogênio aqui, ó, ele pode ser capturado por uma base. Concordam? Ele sai dali como um próton, deixa o elétron dele nesse oxigênio, e esse elétron é muito bem estabilizado por conta da carboxila que tem ali. Na verdade, ele forma uma meia ligação, né, entre os dois oxigênios, o elétron fica transitando entre uma carboxila e outra, isso é muito estável. Então, uma base consegue arrancar esse hidrogênio aqui facilmente. Então, o que a gente vai fazer? O ácido acetilsalicílico apresenta um caráter ácido e pode ser determinado por reação com uma base forte. Então, se eu usar uma base forte, ela consegue neutralizar exatamente a quantidade de ácido acetilsalicílico presente numa amostra. Só de falar isso, vocês já entenderam onde eu quero chegar? Porque vocês concordam comigo que para saber quanto de ácido acetilsalicílico eu tenho na mistura de comprimidos, a gente vai ter que pesar um pó dos comprimidos, diluir. E aí, se eu uso uma solução de NaOH de concentração conhecida e eu titulo com ácido acetilsalicílico até
neutralizar esse pH, vocês concordam que a mesma quantidade que eu gastar de NaOH vai ser a quantidade de ácido acetil salicílico presente lá naquela amostra desconhecida? Foi. Calma que a gente vai ver isso de novo. Mais devagar. Volta. Isso aí que tá na Em Química Analítica com Pedro. Titulação. Então vamos lá. Ó. O que pode acontecer aqui, Marina? O NaOH é uma base forte. Quando ele se dilui no meio, ele libera Na+, e OH-. Esse OH- vai capturar esse hidrogênio aqui. Que esse hidrogênio aqui, ele é muito ácido. Ele consegue deixar o elétron dele aqui com esse oxigênio e ser liberado como um próton, H+. Quando o OH- ataca o H+, isso vira água. E aqui esse sódio, por exemplo, pode ficar junto desse O-, né? O-, Na+. Então veja que quando eu coloco o NaOH, ele pega esse hidrogênio para ele e substitui, entre aspas, esse hidrogênio pelo Na+. Então ele neutraliza o ácido. Conforme eu for colocando base, ele neutraliza o ácido acetil salicílico. Então, se eu tiver uma solução de concentração conhecida de NaOH, se eu conseguir neutralizar toda uma solução de ácido acetil salicílico, eles se neutralizam 1 para 1. Cada NaOH neutraliza uma molécula de ácido acetil salicílico. Então, se a gente tiver 20 gramas de ácido salicílico igual para a solução conhecida, ela se anula. Se eu tiver 1 mol de ácido acetil salicílico e 1 mol de NaOH, eles se anulam. Se eu tiver 2 mols de ácido acetil salicílico, quantos mols de NaOH eu vou precisar para neutralizar? 2. Porque cada NaOH dá 1 OH- e cada ácido acetil salicílico dá 1 H+ para se neutralizarem. Foi, Lucas? Garantia da qualidade. Estou pronto para trabalhar na garantia da qualidade, pessoal? Vocês me aprovam? Quando vocês tiverem indústria de vocês, vocês me contratam? Aí sim, hein? Gostei de ver. Aceito também manipulação, tá? Vocês... Não, aquela eu não quero, não. Não, aí também... Aí não, pô. Eu vou fazer os testes para vocês, uai. Ó. Então, olha essa equação aqui, gente, ó. AS mais NaOH vai dar origem a acetil salicilato de sódio mais água. Toda vez que eu misturo um sal, um ácido e uma base, o produto é um sal e água. E aqui eles se neutralizam 1 para 1. É 1, 2,1. Por isso que a gente usa esse 1, 2,1, tá? Então a relação estequiométrica entre o NaOH e o ácido acetil salicílico é 1 para 1. Que o NaOH dissolvido em água vai liberar 1 OH- e o ácido acetil salicílico vai contribuir com 1 H+ só. Se ele tivesse outro ácido aqui, Marina, já muda a relação. Mas o ácido acetil salicílico só tem um hidrogênio ácido. Então é 1 para 1 NaOH e o ácido acetil salicílico. Beleza? Então, Marina, se eu faço uma solução... Porque o AS, que eu vou triturar os comprimidos e dissolver, eu não sei quanto de AS tem. Mas eu posso fazer uma solução de NaOH que eu sei a concentração dela. E aí, quando eu vou titular uma solução de ácido acetil salicílico desconhecida com NaOH, se eu usar um indicador de viragem quando a solução ficar neutra, que no caso é a fenolftaleína, não sei se você já ouviu falar também, quando a solução fica neutra, isso indica que eu tenho a mesma quantidade de ácido acetil salicílico interagindo com a mesma quantidade de NaOH, e aí todos eles se anularam e se neutralizaram, por isso que o pH fica neutro. Mas aí eu vou saber quanto de volume de NaOH eu gastei, que a solução de NaOH fui eu que fiz.
Sabendo qual o volume que eu gastei de NaOH da solução de concentração que eu conheço, eu sei quantos mols eu gastei para neutralizar. E esse número de mols é igual ao número de mols de ácido acetil salicílico desconhecido, porque a relação entre NaOH e ácido acetil salicílico é 1:1. Foi. Eu não espero que você entenda prontamente. Se você sair dessa aula já entendendo tudo, isso não foi uma aula, foi uma hipnose. Eu não sei hipnotizar as pessoas. Mas eu quero só que faça sentido. Fez sentido? A aula vai estar gravada, vocês vão poder voltar nisso novamente. Tá? Vou colocar no AVE. Então vamos lá. Ó. O AS é determinado por titulação ácido base com NaOH com uma reação molar 1:1 entre o NaOH e o ácido acetil salicílico. Então primeiro eu preciso preparar a amostra de ácido acetil salicílico. Ó. Então a situação no controle da qualidade, recebemos os comprimidos contendo ácido acetil salicílico de 500 mg por comprimido. A gente vai realizar o ensaio. Precisa pesar 20 comprimidos. Vamos calcular o peso médio dos comprimidos para ver se eles estão de acordo. Isso a gente consegue fazer na nossa balança. Não é uma balança de 4 casas decimais, mas é uma balança semi-analítica que já dá para fazer o peso médio. Pulverizar e homogeneizar os comprimidos, então vai ter que triturar todos eles. Retirar uma quantidade de pó equivalente a 1 grama de AS. E aí a gente vai obter esses dados. Vamos imaginar, agora de forma teórica, para que a gente chegue no dia de executar a prática e consiga fazer com mais facilidade. Vamos imaginar que triturar esses 20 comprimidos deu uma massa de 12,480 gramas, tá? Então pegamos 20 comprimidos, trituramos. E eles tiveram essa massa aí. Então isso deu origem a um pó. E o peso médio dos comprimidos, ó, foram pesados 20, se a massa total deles foi 12,480, o peso médio é a massa total dividido pelo número de comprimidos. Então esse peso médio foi de 624 miligramas. Cada comprimido, pessoal, contém 500 miligramas de ácido acetil salicílico, só que ele pesa 624 miligramas. O resto, então, de 500 a 624 são excipientes da formulação. Tá? Então, cada comprimido aí teve essa massa. Por quê? A massa do comprimido do AS é o AS mais os excipientes. Aí, pessoal, a gente precisa pesar desse pó para análise uma massa correspondente a 1 grama de AS. Quanto do pó dos comprimidos a gente deve pesar? Pensa comigo. Ó. Se cada comprimido tem 624 miligramas, e nesses 624 miligramas tem que ter 500 miligramas de AS, quanto que eu tenho que pesar do comprimido que equivale a 1000 miligramas de AS? Está montada a minha regra de 3? Qual que é o problema que a maioria dos alunos enfrenta? Eles não conseguem estruturar essa regra de 3 a partir do texto. Não conseguem interpretar o problema e montar a regra de 3. Pergunto, é difícil? Então, se eu falar assim, que eu preciso pesar uma massa de AS correspondente a 1000 miligramas de ácido acetil salicílico, ou se cada comprimido tem 624 miligramas e nele deveria ter 500 miligramas, qual a massa do pó dos comprimidos que eu tenho que pesar equivalente a 1000? Montei minha regra de 3. Vamos resolver essa regra de 3? Ó. 1,248 gramas do pó, que seria 1.248 miligramas do pó. Tá? Foi, Cleidiane? Então, ó, o peso médio de cada comprimido é 624 miligramas. Cada comprimido contém nominalmente 500 miligramas de AS. Precisamos de uma quantidade de pó equivalente a 1000 miligramas de AS. De onde que veio esse 1000 miligramas, pessoal? Vai estar escrito lá, está escrito na farmacopeia que você tem que pesar uma quantidade equivalente a 1000 miligramas de AS. Vai estar escrito no POP isso. E aí você tem que montar essa regra de 3.
Poxa, se o peso médio do comprimido é 624, cada comprimido tem 500, quanto do pó desse comprimido eu preciso pesar para ter 1000? Montou a regra de 3, vai dar 1,248 gramas de pó. Então, esse 1,248 gramas de pó, você vai pesar para fazer as diluições, para fazer a titulação. Tá? Então, pesa 1,248 gramas do pó homogeneizado, transfere para o Erlenmeyer, adiciona 40 ml de água destilada, agita a amostra, adiciona 40 ml de etanol e adiciona 5 gotas de fenolftaleína. A fenolftaleína vai ser esse agente indicador de neutralização do pH. Então agora a amostra está pronta para ser titulada. E quem vai ser o agente que vai ser o titulante? O NaOH nessa concentração molar aqui. Tá? E aí que vem. Esse titulante, eu conheço a concentração dele, então o que eu gastar dele para titular, eu sei qual a concentração molar. E essa concentração molar equivale 1 para 1 para o AS. E aí eu sei a quantidade de mols do AS, eu sei a massa molar do AS. Se eu sei o número de mols do AS e sei a massa molar do AS, eu vou encontrar a massa do AS presente naqueles 1,248 gramas de pó. Se eu sei a massa do AS naquele 1,248 gramas de pó, eu sei a massa do AS nos 12, não sei quantos gramas de pó, eu consigo encontrar a massa por comprimido. Faz sentido? Conseguiu chegar lá, minha melhor aluna? Vamos passo a passo. Agora a gente vai preparar o titulante. Como que eu preparo uma solução de NaOH 0,5 mol por litro? Nós vamos fazer um volume final de 200 ml de NaOH, 0,5 mol por litro. Cada grupo vai fazer o seu. 200 ml é o suficiente para colocar na bureta para fazer a titulação. Então, a concentração desejada é 0,5 mol por litro, o volume é de 200 ml. E a massa molar do NaOH é 40 gramas por mol. Então, 40 gramas, pessoal, são quantos mol? 1. Mas eu não preciso de 0,5. Então, se eu usar a fórmula lá, ó, o número de mols, a concentração é igual ao número de mols sobre volume, eu quero uma concentração de 0,5 mol por litro. Então, substituo no C a concentração. E o volume não é 200 ml? Aí eu vou descobrir o número de mols que eu preciso do NaOH. O número de mols que eu preciso é 0,1 mol. Para eu colocar nos 200 ml para me dar uma concentração de 0,5 mol por litro. Foi? E aí, qual a massa de NaOH que eu tenho que pesar? O número de mols não é igual a massa sobre volume? Não. O número de mols é igual a massa sobre a massa molar? Então, se eu quiser saber a massa, é só eu multiplicar o número de mols vezes a massa molar. O número de mols que eu quero é 0,1, a massa molar do NaOH é 40. Então, qual que é a massa do NaOH que eu tenho que pesar? 4 gramas de NaOH. Foi? É difícil? Então, eu vou pesar 4 gramas do NaOH e completar o volume para 200 ml. E aí eu preparei a minha solução titulante, que eu sei a concentração. Aí lembra o que aconteceu? A gente tinha lá aqui eu coloquei mais algumas considerações, né? Esperar a solução esfriar, porque a solução de NaOH é exotérmica. Não tem que esperar esfriar depois de um tempo. E a gente tem o nosso titulante pronto. Aí lembra que a gente tinha 1,248 gramas do pó para pesar. Essa massa corresponde a 1 grama de AS. A gente vai transferir esse 1,248 gramas do pó por um Erlenmeyer de 150 ml, adicionar 40 ml de água destilada, adicionar 40 ml de etanol, 5 gotas da fenolftaleína. E agora, esse Erlenmeyer, que eu tenho o pó do AS, eu vou titular com a solução titulante de NaOH. A gente vai realizar, então, a titulação do AS com a solução preparada de NaOH 0,5 mol por litro. Como que acontece essa titulação, pessoal? A gente vai transferindo esse NaOH
a partir da bureta, lentamente para o Erlenmeyer, gotinha por gotinha. A fenolftaleína está lá junto do AS do Erlenmeyer. Então, como o AS é um fármaco ácido, ela vai estar incolor. Quando começar a neutralizar, minha melhor aluna, o que vai acontecer? Vai começar a ficar rosinha. Um rosa pálido. Nessa hora eu paro a titulação e verifico qual o volume de NaOH que eu gastei. Esse volume, eu vou calcular quantos mols tem, é a quantidade em mols do AS. Essa quantidade em mols do AS, número de mols não é massa sobre massa molar? Eu vou saber o número de mols do AS, a massa molar do AS eu tenho, porque eu sei a estrutura dele. Eu vou conseguir encontrar a massa de AS naqueles 1,248 gramas. Foi? Eu esqueci, Guerreiro, seu sobrenome, não é? Como é que é seu sobrenome mesmo? Fortes. Aí eu confundo. De Fortes eu fui para Guerreiro. Nada a ver, né? Vai. Como é que eu vou explicar minhas dislexias? É complicado. Mas eu lembrei de Fortes, mas é Guerreiro. Não, quer dizer, eu lembrei de Guerreiro, mas é Fortes. Foi? Eu vi que você fez assim, ó. Agora eu entendi. Então, ó, vai transferindo. Ajustar e registrar o volume inicial. Então, você vai colocar lá qual o volume inicial da bureta de 25 ml. Geralmente, você coloca os 25 ml. Aí, você vai adicionando o NaOH gradualmente, mantendo a amostra sob agitação. Vai agitando e colocando as gotinhas pela bureta. Então, próximo ao ponto final, adicionar o titulante gota a gota. Aí, você vai interromper a adição quando a leve coloração rosa persistir após a agitação. Uma leve coloração rosa, tá? E registrar o volume final da bureta. Porque o que acontece, galera? Essa leve coloração rosa, rapidamente ela se transforma num rosa... Rosa o quê? Neon, violento. Cheguei pra caramba. Porque o pH já vai para 8. E a gente quer o pH neutro, 7. Lembra, Marina? Que um neutraliza o outro. Uma base mais um ácido dá sal mais água e neutraliza. Então, quando a solução fica levemente rosa, é porque neutralizou. Ali, o número de mols gasto de NaOH é igual ao número de mols presente na amostra de AS. Entenderam? Mas, obviamente, que, muito provavelmente, alguns grupos, quando estiverem executando a técnica, vão chegar no rosa neon. Mas é normal acontecer. Então, quanto de NaOH a gente espera consumir? Ó? Se eu tenho uma massa esperada de 1 grama de AS, a massa molar do AS é 180,16 gramas por mol, isso vai me dar um número de mols ali presente. Ó. Então, se eu tenho a massa do AS que equivale, vamos dizer que aqueles comprimidos tinham realmente 500 miligramas, porque eu pesei uma quantidade equivalente a 1.000 miligramas. Então, se tem 1.000 miligramas de AS ali, leia-se 1 grama, porque 1 grama é igual a 1.000 miligramas, eu vou colocar esse 1 grama aqui no valor de massa. E a massa molar do AS é 180,16 gramas por mol. Então, se eu divido 1 por isso, eu vou achar o número de mols do AS. Qual que é o número de mols do AS? Ó? 1 dividido por 180,16, 0,00555 mol de AS. E quando eu neutralizar, eu não vou ter a mesma quantidade 1 para 1 de AS e NaOH? Então, beleza. O mesmo número de mols por NaOH equivale a quantos ml da solução 0,5 molar? Então, a concentração é igual ao número de mols sobre volume. A concentração não é 0,5 mol por litro? O número de mols que eu preciso não é 0,00555? Aí eu vou achar o volume. Não é fácil, Cleidiele? Só usar a fórmula. Posso colocar a fórmula na prova? Vou colocar. Só a fórmula. Não, a fórmula e o cálculo que vocês vão ter que fazer para mim, uai. É porque vai ter 3 modelos de prova diferentes, são 3 cálculos diferentes. É claro que tem cálculo, controle da qualidade, controle e garantia da qualidade. Você preferia estágio?
Matemática no 10º período dos povos. Mas você vai precisar, Marina. Ó, esse raciocínio lógico abre a mente. E uma mente que se abre jamais retorna ao tamanho original. Nas outras turmas, ninguém tinha aula no 10º período. Aí chega na gente, tem 3 matérias. Pode voltar no tempo e se inscrever em outra matriz. Não tem jeito, a matriz muda, a DCN muda. Tá? Para esse cálculo aí, a gente consegue calcular o seguinte: o 8º período tem aula só terça e quinta, e o 10º período tem aula de segunda, terça, quarta e quinta. Como é que faz essa fórmula aí? Isso se chama mudança de diretriz curricular nacional. É liso, né? A diretriz curricular nacional vigente é de 2017. Então, a mudança de diretriz curricular nacional acaba impactando nas diferenças das disciplinas que são criadas, implementadas estrategicamente no curso. Então, ferra nosso Mas Deus. por que passado eles caíram? Porque Não precisa mais? vocês, de acordo com a DCN, precisam de 800 horas de estágio. E vocês já conseguiam cumprir com os outros campos que vocês tinham. Então, estava dando mais hora de estágio. E aí, por outro lado, vocês têm que ter 3.200 horas de disciplinas. Aí, essa disciplina entra nas 3.200 horas. Hã? Mas tinha que ser essa. Tinha que ser, velho. As DCNs da farmácia estão mudando, pessoal. As diretrizes curriculares nacionais estão em discussão. Eu pretendo ir lá para Belém do Pará para continuar essa discussão que foi iniciada em Brasília, no congresso que eu fui, lembra? O piso farmacêutico também está sendo discutido, etc. Mas se vocês puderem comprar minha passagem para Belém, aí eu prometo que eu vou defender as ideias que vocês pretendem para o curso. Ô, tá acabando, pessoal. Vamos aqui rapidinho, ó. Calculando o volume teórico, então, do NaOH. Ó. Então, a gente viu que se tiver exatamente 1 grama de AS naquele pó, esse é o número de mols do NaOH. E aí, usando a fórmula, eu consigo encontrar o volume de NaOH que vai ser usado na titulação. 0,0111 litros, que é igual a 11,1 ml de NaOH. Então, na hora que começar a titulação, você espera, mais ou menos, chegar em 11,1 ml de NaOH. Se tudo foi preparado corretamente, se a solução de NaOH tinha 0,5 molar, se dentro do AS tinha 500 miligramas, né, equivalentes a 1.000 miligramas ali do pó que você tirou, você vai gastar exatamente 11,1 ml. Mas e se não for 11,1 ml? Vamos dizer que na prática lá deu 10,8 ml de NaOH. Aí você vai voltar à questão. Ó. Se era 10,8 ml de NaOH na concentração de 0,5 mol por litro, isso equivale a qual número de mols? Número de mols, concentração não é igual ao número de mols sobre volume? A concentração era 0,5, o número de mols foi 10,8, que você vai transformar para litro. E aí você vai achar o número de mols de NaOH que equivalem 1 para 1 ao número de mols do AS. Qual foi o número de mols, então? 0,00540 mol de NaOH, ali que correspondem a 0,00540 mol de AS. Basta fazer a conta que está aqui descrita para vocês já por extenso. Beleza. Esse é o número de mols do AS. A gente sabe a massa molar do AS? Sabe. Qual que é a massa do AS que tem ali, então? Só colocar na formulinha. Então, a massa fica sendo o número de mols vezes a massa molar. 0,00540 vezes 180,16. A massa de AS, que era para ser 1.000, lembra? Na prática, como você utilizou um volume menor de AS, a massa que tinha lá é 0,973 gramas. Ou, em vez de 1.000 miligramas, 973 miligramas. Foi? Beleza. O que isso quer dizer? A gente tinha 20 comprimidos. Pô, 1.000 comprimidos. O lote tinha 1 milhão de comprimidos, mas a gente pegou uma amostra de 20 comprimidos, né? O peso desses comprimidos foi de 12,480 gramas, ó. Então, o peso médio do comprimido, 0,624.
Como cada comprimido deveria conter 500 miligramas de AS, a gente pesou 1,248 gramas do pó, que teoricamente corresponderia a 1 grama e 1.000 miligramas de AS. Mas a titulação encontrou uma diferença entre o teórico e o prático. Na verdade, tinha 973 miligramas de AS. Então, qual foi o teor obtido, pessoal, de AS lá? Era para ter 1.000 na teoria, no declarado não era 1.000? Mas, na verdade, tinha 973. Então, na verdade, isso corresponde a 97,3%. Lembram da monografia do AS? A 105? Aprova esse lote? Aprova o lote. Está dentro da conformidade no que diz respeito ao teor de princípio ativo na dose unitária. Agora, ele também tem friabilidade, dureza, desintegração. Certo? Consegui passar, pessoal, essa noção para vocês aí? Então, se o rótulo tinha 500 miligramas de AS, a gente encontrou 97,3. Na verdade, cada comprimido, então, tinha 486,5 miligramas em vez de 500. O resultado estimado é esse, para o AS. Então, o lote atende à especificação? Sim. O resultado, 97,3% está dentro da especificação, o lote é aprovado quanto à dose unitária, os comprimidos cumprem o requisito de teor de AS avaliado. E para finalizar, estamos aceitando quanto ao ensaio de teor. A liberação definitiva do lote depende do atendimento aos demais requisitos de qualidade aplicáveis que nós comentamos na farmacopeia. Dúvidas? Quem não entendeu, levanta a mão. Estudem essa aula então, pessoal. Vou deixar disponível lá para vocês, vou colocar a aula hoje. E eu acho que eu não coloquei a lista de exercícios no AVA, coloquei? Vou colocar hoje também, contem comigo. Vou chegar lá e fazer isso agora. Gostaram da aula? Sim. Querem trabalhar na indústria? Aí sim, eu quero ver vocês trabalhando na indústria. Hein? Pode ser, ó, em Manaus é mais fácil, se quiser eu ajudo. Tem amigos que moram lá, dá para vocês ficarem um tempo lá, de boa. Até conseguir um emprego.